Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para darmos continuidade à nossa live. Na sexta-feira passada eu não pude fazer a live devido a um evento que tive que participar e por esse motivo não tivemos o sextou, mas estou fazendo hoje, na segunda-feira, e vamos falar de um tema bastante interessante, que é o tema Mude sua vida com direção terapêutica. A cada sexta-feira, hoje segunda-feira, no caso eventualmente, devido a não ter feito na sexta-feira passada, pelo motivo que eu falei no início, mas o motivo dessas lives é incentivar para que todos nós tenhamos a consciência de saber da importância de fazermos terapia, de ter o autoconhecimento, de saber quem é a gente por dentro, o que é o nosso inconsciente. Tudo isso é essencial para que a gente possa ter uma qualidade de vida mais positiva, não é verdade? A gente sabe que os problemas vão existir, a gente sabe que os desafios também vão continuar, mas quando a gente ressignifica, quando a gente consegue entender de fato o porquê está acontecendo aquele problema, como lidar com aquele problema, então é aí que está a diferença. E quando você tem esse autoconhecimento por meio da terapia, por meio de ajuda nesse aspecto, você começa a entender o que está acontecendo com você, o porquê que você tem determinado trauma e porque você tem também determinados sintomas. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre esse tema. Mude sua vida com direção terapêutica. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa live de hoje. O tema de hoje é um convite, é um chamado interno. Mude sua vida com direção terapêutica. Isso é de suma importância, como eu disse, para termos qualidade de vida. Quantas vezes você já se sentiu perdido ou perdida, tentando mudar, mas sem saber por onde começar? Muitas das vezes isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, ao longo dos anos. A gente passa por situações difíceis que a gente fica se perguntando: como eu vou mudar? Aonde começar? O que fazer? Como fazer? Não é verdade? Porque todos nós temos problemas. Médico, terapeuta, psicólogos, todos nós temos problemas. Mas a diferença é a forma como a gente vai encarar aquela situação. Não significa que a gente não vai chorar, que a gente não vai sofrer,
que a gente não vai perder noite de sono. Vai, isso acontece. Mas o interessante nisso aí é quando a gente tem esse autoconhecimento por meio da terapia, a gente consegue de fato ter uma estrutura diferenciada para lidar com esses problemas ou com o problema que a gente está vivendo. Bem, a mente muitas das vezes ela diz uma coisa e o corpo ele sente outra. E o coração só quer o quê? Só quer paz. Não é verdade? Então, muitas das vezes, a sua mente está ali pensando, eu estou preocupado com isso, é com uma dívida, é um problema no trabalho, problemas no relacionamento, conjugal, ou até mesmo de namorados, enfim, problemas familiares, não é verdade? Como que eu vou lidar com aquela situação? Mas, como eu disse, né? A mente fala uma coisa, diz uma coisa, mas o corpo sente de uma forma diferente. Então, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, quando muitas das vezes a gente está com muitos problemas, quando a gente está com problemas que está ali nos tirando a tranquilidade, a estabilidade, muitas das vezes a gente sente reação no corpo. Vários sintomas que a gente pode vir a sentir no corpo. Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse ponto, onde a confusão encontra o despertar. O que é a confusão? Nada mais é o problema que a gente está passando no momento. Mas dentro dessa confusão, dentro dessa situação, a gente consegue encontrar um despertar. Não é verdade? E é isso que essa live, é isso que a terapia faz. Dentro da sessão terapêutica, meus atendimentos online e também presencial, a gente consegue ajudar, distinguir o que de fato está trazendo sofrimento para determinada pessoa. Meus amigos e minhas amigas, porque mudar é possível, mas mudar com uma direção terapêutica, isso vai fazer uma diferença muito grande. Vai fazer uma transformação na sua vida. Bem, a terapia é o espaço onde a pessoa pode voltar a se ouvir, voltar a entender os seus próprios sinais, não é verdade? Aprende também a construir o novo sem precisar apagar quem foi, não é verdade? Nós temos uma essência, nós temos uma criação, uma forma de pensar, não é verdade? E dentro de todas essas circunstâncias, nós temos os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas fobias, as nossas limitações emocionais, não é verdade? Mas o que nós devemos fazer é entender esses sinais. A gente precisa entender o que o nosso corpo está dizendo e o porquê que nós estamos sentindo determinados sintomas. Como eu disse, a gente consegue identificar o que está acontecendo sem apagar quem a gente foi. Não precisa apagar. A gente apenas vai reestruturar aquele ser humano, mas a essência continua, mas de uma forma diferenciada de interpretar os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E isso, quando a gente consegue entender isso, a gente acaba desacelerando. A gente se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, consegue de fato escutar o que está sendo falado, a gente consegue tomar decisões precisas. Por quê?
Porque a gente está conseguindo, de fato, dar um norte, dar um caminho para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para o nosso futuro. Nós sabemos que a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, mas muitas das vezes essas preocupações não são reais. Mas que sejam reais, ainda não aconteceu. Na terapia a gente consegue entender que mesmo problemas reais do futuro, a gente aprende a ter o equilíbrio, a paciência, a tranquilidade, para quê? Para que quando determinada situação vir a acontecer, a gente vai ter uma estrutura. Nós vamos ter o quê? Uma autonomia emocional. Então, pegue sua água, se acomode bem agora, tranquilamente, e vamos juntos nessa jornada de reencontro e sentido. Nessa jornada de reencontro e sentido. Vamos nos reencontrar, vamos ver o sentido de cada um de nós nesse mundo, o sentido que a gente dá para determinadas situações. Bem, às vezes a pessoa chega na terapia dizendo para mim, ou online ou presencialmente: Júnior, eu não sei mais o que fazer, parece que nada dá certo. Muitas e muitos dos clientes, dos meus pacientes, chegam com esse questionamento. Eu não sei mais o que fazer, parece que nada está dando certo para mim. E sabe o que eu percebo diante dessa situação? É que, na maioria das vezes, essa pessoa ela não está errada. Ela só está na direção errada. Ela pode estar confusa, pode estar perdida, e sim, mas está na direção errada. Tomou decisões ou atitudes ou comportamentos na hora errada, da forma errada e, como eu disse, na direção errada. Bem, essa pessoa ela está tentando ser forte demais. Está tentando ali ficar firme diante do problema, diante da situação que ela está passando. Tentando agradar demais, isso acontece também no ambiente familiar, no trabalho, na vizinhança. Tentando agradar demais, se dedicar demais para determinada pessoa, determinada situação. Eu já até falei um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente se dedica demais em determinadas situações ou pessoas, esquecendo da gente mesmo. Essa pessoa também ela tenta controlar o que, na verdade, ela mesma só precisa de ter o quê? Ter um sentido para ela. E não precisa estar controlando tudo, porque a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Quando a gente se sente perdido, o que dói não é o não saber. Quando a gente se sente perdido, o que dói não é o não saber. O que dói é não sentir a ser guiado. Muitas das vezes, meus amigos e amigas, pessoas aí que estão assistindo, agradeço aí a todos aí que estão agora nesse momento conectados comigo aqui na live, né? Sobre esse tema tão importante que eu disse, né? Inicialmente, você ter um norte terapêutico, ter uma ajuda terapêutica para que você possa, de fato, conseguir entender e lidar com seus problemas. Então, muitas das vezes, a gente precisa ser guiado para a gente encontrar o caminho, encontrar esse norte.
É como se fosse um GPS. É como se fosse um GPS. O GPS interno. É como se esse GPS interno ele está dando o sinal, o caminho. Não é verdade? E a boa notícia para todos nós, para vocês, é que esse GPS nada mais é do que a sabedoria interior que todos nós temos. E essa sabedoria, muitas das vezes, ela acaba estando talvez confusa. A gente não consegue discernir o que de fato nós devemos fazer para seguir o caminho para qual devemos caminhar, andar, que decisão tomar. Mas o que acontece? Esse caminho, essa direção, ou melhor, como eu disse, esse GPS, das vezes só fica ali abafado por vozes. O que eu vou fazer? Eu vou para lá, eu vou para cá, o que eu devo fazer? Será que é essa decisão que eu devo tomar? E é nesse momento que a gente se sente perdido. A gente de fato precisa direcionar esse GPS, colocar a localização, vamos dizer assim, com precisão. Com precisão. Para que de fato a gente venha a chegar no destino que vai nos levar de uma forma segura, tranquila e chegar ao nosso ideal, trazendo para o lado terapêutico, é equilibrar as emoções, tomar boas decisões, não é verdade? É o que todos nós seres humanos queremos, encontrar um caminho de felicidade. A gente sabe que no mundo que a gente vive, a gente sabe que não vai encontrar a felicidade perfeita, porém, como eu disse, junto com a terapia, a gente consegue de fato administrar as nossas emoções. E quando surgirem esses problemas, ou os problemas, a gente vai ter uma visão diferenciada, a gente vai ressignificar a forma como a gente está vendo aquilo ali, como a gente vai interpretar aquele problema. Quando você começa a olhar para dentro de si, você começa a perceber os seus padrões, os seus gatilhos, as suas crenças. Das vezes, os nossos padrões, como eu disse já em outras lives, são padrões que a gente traz dos nossos familiares, bisavós, tataravós, avós, pais. A gente vem repetindo esses padrões. Tem padrões bons e tem padrões ruins também. E que muitas das vezes a gente não sabe nem o porquê a gente está fazendo aquilo ali. Mas isso está ali registrado no nosso inconsciente, que nós chamamos de epigenética. A gente vem trazendo isso ao longo das gerações. Dentro da terapia, a gente consegue identificar isso e romper esse padrão. A gente consegue identificar os gatilhos, o porquê que você está ansioso demais, o porquê que você está trêmulo, o porquê que está sentindo algum sintoma emocional, coração acelerado, mente acelerada. A gente consegue, de fato, identificar isso dentro da terapia. Nós fazemos anamnese e ali é relatado todo o histórico da pessoa, o que a pessoa viveu, o que de fato ela não consegue lidar. Eu não consigo falar em público, eu não consigo perdoar, eu não consigo lidar com pessoas de autoridade, com chefe. Mas tudo isso está relacionado com alguma vivência que a gente já teve no passado. Eu já disse também em outras lives que todos nós temos 5 feridas emocionais. E essas feridas estão totalmente ligadas com o que a gente viveu desde o início da nossa gestação. Bem, como eu disse,
a gente precisa perceber esses padrões, perceber os gatilhos e as nossas crenças. É como se fosse uma névoa. Ela começasse a se dissipar. A gente consegue perceber isso dentro da terapia. Essa névoa, essa coisa embaçada, turva, ela começa a ir se dissipando dentro da terapia. E aí, o novo caminho ele começa a surgir. Esses são os efeitos da terapia. A gente consegue, assim, de uma forma tão precisa, direto na raiz do problema, a identificar o que de fato está trazendo para você gatilhos. Está trazendo para você situações onde você não gostaria de estar ou não gostaria de fazer. Agora, por quê? Por que você não está conseguindo lidar de uma forma plena, de uma forma tranquila, de uma forma mais positiva, sem talvez explodir, sendo mais paciente? A gente consegue também entender e manter um equilíbrio, romper esses padrões, como eu disse, dentro da terapia. Por isso eu digo, a importância de fazermos terapia, a importância de encontrarmos pessoas para que nós possamos falar o que de fato a gente está sentindo, quais são as nossas dores, as nossas perdas, os nossos traumas. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas, quando estão passando por determinados problemas, como ansiedade, depressão, traumas e outros, a pessoa que é tímida demais também acaba querendo falar um pouquinho mais sobre aquela situação, mas ela talvez não consiga por conta da timidez. E quando você encontra um profissional para te direcionar, fica muito mais fácil. Isso é um processo. É um processo onde você vai seguindo passo a passo, com dinâmicas terapêuticas, com exercícios que a gente passa durante a sessão e pós-sessão para que você possa dar continuidade no seu dia a dia, para aliviar sintomas de ansiedade. Tudo isso é essencial para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Mas sem a direção, sem um profissional, fica muito difícil. Muito difícil. Quando a pessoa ela decide de fato fazer a terapia, é algo muito bonito que acontece. A pessoa começa a ter um despertar de quem ela é. Ela começa a perceber o quê? As suas dores, que as suas dores têm mensagens, verdade? Que o corpo fala e que o corpo ele se comunica. Muitas das vezes está com uma dor, está com uma tensão no pescoço. Pode ser físico? Pode ser físico, sim. Mas boa parte dos sintomas que a gente sente já tem explicação cientificamente dizendo que está relacionado com problemas emocionais. Bem, na abordagem terapêutica, nós compreendemos que o sintoma ele não é um inimigo, ele é um mensageiro. Então, quando a gente tem algum sintoma, como eu disse, qualquer sintoma físico, até mesmo uma tontura, nada mais é do que uma mensagem. Uma mensagem que o seu corpo está emitindo que alguma coisa não está legal. A gente consegue perceber isso. E muitas das vezes a gente precisa identificar qual é a mensagem que esse sintoma está dizendo para nós. Não sei se vocês sabem, mas cada sintoma tem uma explicação. Cada sintoma tem uma explicação. Então a gente consegue entender o porquê
que a gente está sentindo aquele sintoma, da onde ele veio, por que que ele veio, né? E quando isso acontecer, quando a gente entende isso, que a gente aprende isso dentro da terapia, como terapeuta ou como paciente também, você vai aprender isso dentro da sessão terapêutica com o seu terapeuta. Ele vai mostrar para você. Você já percebeu como o corpo ele grita? O que o inconsciente ele silencia? Já conseguiu perceber isso? Você às vezes está numa rotina acelerada, você está ali, sabe, querendo resolver tudo, é com trabalho, enfim, é família e outras coisas mais, é estudo, é aquela semana acelerada. Dentro de toda essa situação ainda surgem outros problemas. Você pode ter certeza que alguma coisa você vai sentir. Quem tem pressão alta pode, né, aumentar a pressão, né? Tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, tem gente que tem depressão. Bem, a ansiedade, o nó na garganta, o cansaço sem explicação, tudo isso é o inconsciente tentando dizer para você. Presta bem atenção. Tudo isso, o nó na garganta, o cansaço, né? É seu inconsciente tentando dizer algo para você. Ei, olha para mim, eu preciso de você. É como se ele estivesse chamando para você se reconectar com você, para você cair na realidade e voltar a si. Como eu disse, cada sintoma tem um significado. Esse nó na garganta que muitas das vezes as pessoas que têm ansiedade sentem. Esse nó na garganta como se tivesse alguma coisa entalado. Esse nó na garganta é tudo aquilo que você guardou, tudo aquilo que você não conseguiu desabafar, botar para fora. Talvez uma decepção, talvez uma atitude errada do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. E aí você queria falar e não falou. E aí você fica com aquele nó na garganta. Muitas das vezes é momentâneo, muitas das vezes é quando você vai dormir, muitas das vezes é contínuo. Mas esse nó na garganta nada mais é algo que você não conseguiu falar e segurou. E aí tem outros problemas físicos, problemas intestinais, problemas de pele, né? Problema de pele nada mais são situações ou pessoas que você não quer ter nenhum contato, e aí automaticamente você tem algum problema ali, né, na pele, urticárias, ou alguém que você está sentindo saudade demais e que não está tendo contato. Tudo tem uma explicação. Bem, é nesse olhar, né, amoroso que nós, terapeutas, né, nós vamos guiar cada um de vocês dentro da terapia, que de fato vai acontecer uma mudança real, uma mudança aonde você vai se tornar uma pessoa aonde você vai conseguir de fato lidar com os seus problemas, lidar com as suas ansiedades. E é aí que a mudança começa a acontecer. E é aí que você começa a entender de fato o que está acontecendo com você, o que você pode fazer para melhorar e o que você não deve fazer para piorar. E, meus amigos, quando a gente tem algum sintoma e quando a gente entende o porquê que está acontecendo, talvez aquele sintoma não vai sair de imediato, mesmo com algumas informações que vamos passar para vocês. Mas, pelo menos, você vai entender o porquê. E aí você vai acalmar, vai esperar que aquele sintoma vai desaparecer. E nisso você continua fazendo os exercícios de respiração. A gente incentiva a fazer atividade física, ter uma boa alimentação, beber bastante água, né? Quando você está passando por algum tipo de problema e sua mente está pensando muito naquilo ali, procura focar em outra coisa, escutar uma música, fazer uma caminhada. Se você estiver no seu trabalho, o que você pode fazer? Você não vai poder sair do trabalho.
Talvez ali você está passando por um estresse, por uma pressão no ambiente de trabalho, com o chefe, com um colega de trabalho. O que você pode fazer? De repente você vai no banheiro, dá uma respirada, vai beber uma água, tomar um café e fica lá alguns minutinhos, de uma forma que não venha atrapalhar também, né, a sua rotina no seu trabalho. Mas só o fator de você sair daquele ambiente momentaneamente é como se estivesse cortando momentaneamente aquele momento desgastante, angustiante e estressante para você. Você já volta com uma energia mais positiva. E assim a gente vai levando no dia a dia. Ali nós, terapeutas, nós vamos ensinar para vocês, eu como terapeuta vou ensinar para você a como você lidar com conflitos dentro do trabalho, dentro da família e em qualquer ambiente. Com respiração, técnicas para você dizer não, hoje eu não quero, hoje não dá, eu não posso. E você depois não ficar com aquela preocupação, puxa vida, eu falei não, se eu falei isso, como é que vai ficar a situação para mim? Será que eu vou perder meu trabalho? Será que a pessoa vai deixar de gostar de mim? É importante, né? Porque a nossa vida está em jogo, é o nosso emocional. E como eu disse, todos os problemas físicos que nós estamos sentindo, ele começa com um trauma, ele começa com um problema emocional. Bem, eu costumo sempre utilizar dentro das minhas lives, dentro das minhas sessões terapêuticas com os clientes, uso de metáforas. Por quê? Isso ajuda a você a entender de uma forma exemplificada, ilustrativa, o que de fato você pode fazer, como você pode reagir diante de algumas situações. Vamos lá então, na metáfora de hoje? Bem, imagine que você está em um barco no meio do mar. Imagine-se um barco no meio do mar, do alto mar, e você está ali tranquilamente, né? De repente, o vento muda. E aí? As ondas crescem, né? E o horizonte desaparece. E aí começa a surgir alguns conflitos em alto mar. Você tenta remar, mas não sabe para onde. Cheio de onda, ventos, aquela situação turbulenta, você vai remando, mas você não sabe para onde ir. E de repente, você sente que aquele desespero de estar ali sem rumo começa de uma certa forma gerar conflitos, gerar um certo desespero. Mas aí você imagina que alguém chega ao seu lado, mas não toma o remo da sua mão, não toma o remo de você e também não diz o que você vai fazer. Apenas te mostra a bússola. Como aqui, a bússola. Essa pessoa aparece perto de você e te dá uma bússola, que é o seu orientador, é o seu caminho diante daquele vento, daquela tempestade, daquele vendaval em alto mar. Bem, meus amigos, a bússola nada mais é do que a terapia. A bússola é a terapia que te dá esse norte. O terapeuta, ele não vai remar por você. Nós não vamos remar por você. Nós, terapeutas, vamos ajudar você a perceber aonde você está e para onde você quer ir.
Esse é o nosso papel, de mostrar para você onde você está e para onde você quer ir. Bem, meus amigos, e quando você aprende a confiar de novo no seu próprio leme, o mar, hipoteticamente, né? O mar deixa de ser a ameaça e volta a ser caminho. Imagine quando você começa a aprender, a confiar e saber que você vai encontrar um caminho, que você já está vendo o caminho certo, está tendo direcionamento, você já tem a bússola na sua mão, que é a terapia. Talvez, meus amigos, o que você esteja buscando hoje não seja mais força, mas seja o quê? Uma direção. Uma direção. A gente precisa sim de uma direção, a gente precisa de um norte, saber aonde a gente quer chegar, quais são os nossos ideais. Isso é muito importante. Para que a gente tenha uma mente calma, uma mente tranquila, que nós possamos ter raciocínios lógicos, objetivos, com precisão e sem agir pela emoção. Porque a terapia, essa bússola, vamos dizer assim, ela vai te ajudar a ter esse equilíbrio, a ter esse norte. A gente vive hoje num mundo muito acelerado, com tecnologia, demandas de trabalho, pressões familiares, enfim. A gente vê outras pessoas sofrendo e isso também nos causa um sofrimento, não é verdade? Através de jornais, de revistas, da internet, da televisão, a gente consegue ver o sofrimento das pessoas e isso causa sofrimento para a gente também. Então tem muita gente sofrendo, muita gente passando por problemas. E isso vem causando dores, vem causando sintomas. E essa pessoa, de fato, precisa encontrar um caminho, precisa encontrar uma estabilidade. Nós sabemos que, infelizmente, tem alguns problemas que a gente vai ter que viver para a vida toda. Mas vai depender de como a gente vai ressignificar esse comportamento, essa forma como a gente vê aquele problema. Nós sabemos que muitas pessoas têm alguns problemas de saúde, ou outros problemas financeiros, enfim, N problemas, né? Mas a pessoa consegue até mesmo, talvez até rir, encontrar um contentamento diante de situações difíceis. Não significa que a pessoa não sofra, não significa que a pessoa não está deprimida ou ansiosa, mas a forma como ela enxerga aquilo ali que vai fazer o diferencial para ela continuar seguindo. Bem, eu me lembro, né, de uma cliente que ela falou assim para mim: Júnior, eu me sinto travada, parece que nada flui para mim. Ela falou que se sentia muito travada e que as coisas não estavam fluindo para ela. Aos poucos, descobrimos que ela estava tentando viver o que os outros esperavam dela. Você vê, ela está se sentindo travada, que as coisas não fluíam para ela, mas ela estava vivendo uma vida que não era dela. Ela estava vivendo ou tendo comportamentos
para agradar a outros. Ela estava vivendo atitudes e tendo comportamentos do que as pessoas esperavam dela. Mas será que de fato ela queria fazer aquilo ali? Quando isso causa dor, causa sofrimento, de fato isso mostra que ela não queria fazer aquilo ali, mas talvez para agradar, para fazer parte do ambiente, para se sentir pertencente. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num grupo, muitas das vezes a gente quer pertencer. E quando você fala não, quando você mostra que você está ali firme, posicionado diante da sua decisão, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, do que você não gosta, pode acontecer e vai acontecer que algumas pessoas talvez vão te criticar ou talvez vão se afastar de você. Mas isso é normal. Isso acontece. Isso precisa acontecer. Não é verdade? Nós, enquanto crianças, muitas vezes a gente foi alertado, orientados pelos nossos pais. Nós somos chamados de atenção e a gente não queria. A gente não queria aceitar aquilo ali. Mas eram nossos pais. A gente precisava aceitar. Não é verdade? Tem algumas situações que muitas vezes a gente precisa estar dentro de um ambiente onde a gente não gostaria de estar ou não queria fazer determinadas coisas. A gente consegue também lidar com situações parecidas com essa. Mas a gente não precisa ser forçado a fazer o que a gente não quer. É difícil no primeiro momento? É difícil. É difícil sim, não é fácil. Mas com a ajuda terapêutica, a gente consegue romper essa barreira, romper esse medo e se posicionar. E depois não ficar com medo, achando que a pessoa vai ficar chateada com você, ou você vai perder algo, ou vai deixar de fazer parte daquele grupo. Mas caso isso venha acontecer, paciência, você apenas mostrou o que de fato você gosta, o que de fato você quer. A gente aprende dentro da terapia que a gente precisa se amar primeiro. Precisa mostrar pra gente que a gente está feliz conosco mesmo. Se alegrar com a gente mesmo. E quem é amigo vai entender o seu posicionamento. A gente precisa respeitar o posicionamento do outro, o gosto do outro, a atitude do outro. Eu falo atitude no sentido de comportamentos que a gente sabe que é lógico, que é normal. Eu não gosto, exemplo, de ir na praia. Eu não gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não gosto de estar no meio de muita gente. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. A gente tem que respeitar isso. São coisas lógicas, tá? Que eu estou explicando aqui. E a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar. Esse é o jeito da pessoa. E quando a gente fala o que a gente não gosta, o que a gente não quer, a gente está se posicionando, mostrando para a pessoa e para o nosso inconsciente que a gente está se posicionando. Agora, quando você faz algo para agradar outros e não agradar a si mesmo, o que acontece? Vai gerar os conflitos, vai gerar ansiedade, desgaste. Você vai se tornar uma pessoa estafada, cansada demais, pesada demais, né? Dentro de casa, fora de casa, porque você está ali trabalhando, demonstrando, se empenhando para coisas que você não quer fazer, mas está fazendo para agradar. Quando essa pessoa começa a escutar de verdade, as dores vão diminuir, o sono ela vai melhorar, até o olhar dessa pessoa ela vai mudar. Por quê? Porque ela está conseguindo entender o que de fato ela precisa fazer. Não é verdade? Isso dentro da terapia. Você consegue fazer isso já dentro. Na primeira sessão, você já vai começar a entender o que é necessário para você fazer. Você começa a sentir uma libertação. Uma libertação, literalmente.
essa pessoa ela se reencontra, essa pessoa ela começa a encontrar uma direção na vida. Toda mudança, todo rompimento de padrão gera desconforto, gera alguma dificuldade, mas não desanime, não desanime. A gente precisa, sim, às vezes, se movimentar, mudar de padrão, seguir um outro caminho, mas um caminho que vai nos dar o quê? Uma direção certa, uma direção onde a gente vai, de fato, encontrar algo satisfatório para a gente mesmo. Nós temos aqui também o exemplo de um outro cliente, um homem, né? Que ele disse para mim assim: eu não consigo sentir mais nada. E o que ele não percebia é que... O que ele percebia? O que ele não percebia é que, para não sentir dor, ele também tinha fechado o quê? Fechado a porta da alegria. Muitos de nós, quando a gente vem a passar por traumas, por perdas de entes queridos, enfim, a gente se fecha para a alegria, a gente não demonstra, a gente não quer mostrar aquela alegria, a gente não quer ficar ali trancado, né? A terapia, ela foi desenvolvendo nesse rapaz, nesse cliente, a capacidade dele de voltar a sentir a alegria novamente, de sentir o amor, de sentir o contato com as pessoas, mesmo diante do problema ou do trauma que ele passou, que ele me relatou. E com isso, a vida para ele começou a ter o quê? Ter novo sentido, começou a ter cor. Não é verdade? A vida para ele começou a ter sentido, começou a ter cor, ter brilho. E é isso, meus amigos, que a terapia faz com cada um de nós. A nossa vida passa a ter sentido, passa a ter cor, passa a ter direção. E assim, de fato, a gente consegue, sim, ter um equilíbrio emocional. A gente consegue discernir melhor os nossos pensamentos, as nossas escolhas, nossas atitudes. A gente não se permite se tornar uma pessoa talvez grosseira demais, impaciente, ou uma pessoa permissiva demais também. Tudo isso a gente consegue trabalhar dentro da terapia. Bem, a vida, ela muda quando a gente decide olhar para dentro de nós com coragem. A vida, ela só muda, né, quando a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos com coragem. Esse é a chave. Essa é a chave para a gente virar, para que a gente possa seguir e encontrar contentamento, alegria, prazer, mesmo diante de problemas, mesmo diante de traumas. Não é verdade? A gente consegue ressignificar. E talvez esse seja o momento de você olhar para você com mais amor, não para consertar o que está errado, mas para descobrir o que está te pedindo atenção. A gente tem que parar para analisar o que de fato está te pedindo a essa atenção. Você precisa parar, respirar, desacelerar, né? Para que você consiga entender o que está acontecendo com você. E a gente consegue te ajudar, eu consigo te ajudar através da terapia, através das técnicas, e você vai conseguir ter um equilíbrio emocional. A terapia, ela é um caminho de reencontro, onde você volta a se perceber. Você aprende a viver com direção,
e sentindo paz. Você vai conseguir aprender a viver a vida com mais paz, com mais tranquilidade, com direção. Bem, meus amigos, agradeço aqui, né, a presença de vocês. Agradeço aqui sempre estarem aqui compartilhando, se inscrevendo no meu canal, tanto no YouTube, na minha página no Facebook, no meu canal no Instagram. É onde eu trago informações para que vocês possam entender de fato a importância da terapia, a importância de se cuidar do emocional, para você ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que consiga lidar com seus traumas, com seus problemas. É isso que a gente te ajuda dentro da terapia. E aí eu peço que você compartilhe essa live, que você se inscreve nos meus canais, nas minhas redes sociais, para que você possa ter mais informações, mais conteúdos, e para que essas informações, essa live, possa chegar em outras pessoas também que estão precisando de informação terapêutica, de um caminho, de uma direção, para que eles possam ter um equilíbrio emocional e encontrar, de fato, uma estabilidade emocional. Então, se essa live, ela de fato tocou você de alguma forma, eu te convido a dar o próximo passo. Eu te convido a te dar o próximo passo. Me envie uma mensagem, marque, né, uma sessão e permita se descobrir com a direção terapêutica o que ela pode fazer na sua vida. Você pode mandar mensagem aí no direct, tanto no Instagram como no Facebook. Nas duas redes tem o meu WhatsApp comercial, você pode mandar mensagem também. E ali eu posso te explicar como funciona a sessão, como funciona a terapia. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma resposta para esse problema que você está passando. Mudar, meus amigos, é possível, mas mudar com direção. A gente viu isso lá no início, né? Mudar com direção. Então essa, de fato, é a transformação verdadeira. É a transformação verdadeira para você. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júlio Moreira, terapeuta integrativo. O meu propósito, como sempre, é ajudar você a reencontrar o equilíbrio, sua essência e a sua plenitude emocional. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. Podem me chamar no direct, pode marcar a sua sessão. Como eu disse, eu já atendi outras pessoas e hoje eu vejo como essas pessoas mudaram mediante a comportamento, a emoções, de como elas lidam com seus problemas. Eu tenho certeza que você sim vai encontrar para você um caminho, vai encontrar uma direção. Desejo para vocês uma boa noite, um excelente início de semana para todos nós. Na próxima sexta-feira, no Sextou, com o Júnior Moreira, nós vamos falar sobre outro tema também nessa área terapêutica. E vocês podem também mandar no direct dúvidas, temas, para a gente abordar também nas nossas lives. Como eu disse, todas as lives serão às sextas-feiras, às 20 horas. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, é um prazer estar com vocês essa noitinha. Que vocês tenham aí um bom descanso. E cuide-se. Cuide do seu emocional. Faça terapia. E eu estou aqui para te dar esse norte, esse caminho,
para que você tenha essa bússola, para que você tenha essa direção, para que você possa encontrar, de fato, o caminho de plenitude e de equilíbrio emocional. Fique com Deus e tenha uma ótima semana.